E chegamos aos limites e sombras da terapeuta ou do terapeuta. A sombra, que é muito temida, né? É muito mal entendida. Mas, segundo Jung, a sombra é aquilo que rejeitamos ou negamos em nós. Olha que eu vou falar uma coisa que é, quando eu entendi isto, mudou muita coisa dentro de mim. A sombra não necessariamente tem que ser, ou somente tem que ser algo contrativo, como, por exemplo, ser invejosa ou, sei lá, qualquer outra coisa. Também pode ser algo expansivo, por exemplo, ser brilhante, ter uma presença brilhante. Por quê? Porque talvez você aprendeu quando pequeno ou pequeno, no lugar onde você cresceu, que ser brilhante, ser expansivo, ser uau, era mal visto, não era aceito. Então você transforma essa luz em uma sombra. Isso para explicar que sombra não necessariamente é algo sombrio de nascimento. Pode ser, pode ser que se transformou em sombrio. Hum? E a gente a rejeita e a nega. Por exemplo, os impulsos, desejos, emoções e fragilidades que não combinam com a imagem que queremos sustentar. Mas não somente que queremos sustentar, sino também que precisamos sustentar. Precisamos no passado sustentar para que a gente, para que nossos pais nos amassem, para ter um lugar na família, para ser vistos ou vistas, enfim. Para a pessoa que é terapeuta, reconhecer a própria sombra é um ato de honestidade e maturidade. Gente, não é fácil estar frente à nossa sombra. Mas quando a gente consegue estar em frente da sombra e olhar para ela com amor, se produz uma transformação que não tem volta atrás. É, quando queremos salvar alguém, ou quando sentimos uma irritação inexplicável, ou quando nos encantamos demais com nossos clientes, por exemplo, isso também é parte de nossa sombra. Talvez todo mundo já teve alguma cliente ou algum cliente que você acha assim maravilhoso, maravilhoso, que você torce para que chegue o dia, né? Estar com essa pessoa. Mas quanto de sua sombra está ali? Porque provavelmente esse cliente ou essa cliente é bem demonstrativa do apreço que sente por você, de sua qualidade como profissional. E isso, na verdade, o que que está fazendo? A tua ferida, não? O teu ego também diz, ai, sim, eu preciso disso. Eu preciso disso. Adoro, adoro isso. Todo mundo, isso é natural, quer dizer, passa, né? Mas tenhamos consciência disso. Para isso, a gente tem que se conhecer. É, ter limites claros é a forma mais saudável de lidar com a sombra. Saber até onde vai nossa responsabilidade e onde começa a da outra pessoa também. O que estávamos falando antes, né? Com a Valesca. Colocar limites. Se colocar limites a gente com a gente, e colocar limites lá fora também. Então, a terapeuta ou o terapeuta não pode se perder nas histórias dos pacientes ou dos clientes, né? Pois nossa tarefa é manter o farol aceso, iluminar, não entrar no mar revolto junto com a pessoa. A gente tem que se manter íntegra iluminando. Se você tem medo de tempestade, você acha que você vai conseguir se manter inteira, inteiro iluminando? Então vamos trabalhar esse medo em você primeiro, para poder sustentar, iluminar. Quando falamos em olhar para a sombra, não a olhamos para eliminar ela, mas para integrá-la. Porque quando negamos a sombra,
ela atua de forma inconsciente e perigosa. Ela, e de fato, quando a negamos, ela cresce. Mas quando a reconhecemos e acolhemos, vamos dizer também, ela se transforma em sabedoria prática e amorosa. Que parte de você precisa de mais limites? E que parte também de você precisa de mais ternura, de mais acolhimento, de mais suavidade? Aqui também, de fato, também vamos trabalhar a comunicação não violenta. Que muito se fala da comunicação não violenta com as outras pessoas, nas nossas relações, enfim. Mas e o que acontece com nossa própria comunicação interna? Então, também a gente pode colocar limites nessa comunicação abusiva que a gente tem, porque provavelmente você é muito mais gentil com todas essas pessoas do que é com você mesmo ou você mesmo internamente. Aí a gente visita uma incoerência. Como ser gentil com as outras pessoas se você não é gentil com, com você, né? Outro ponto são as relações como catalisadores de aprendizagem. As relações. Esses são os espelhos mais fiéis da alma. Ou seja, não é por acaso que você se relaciona com quem você se relaciona. Tudo o que evitamos ver em nós será refletido nos outros. Quando falamos tudo, é o expansivo e também o contrativo, gente, né? Não somente o contrativo, também o expansivo. Essa é outra tecla que a gente vai tocar também, porque sempre olhamos para o lado contrativo e poucas vezes para o lado expansivo. Sempre olhamos para a criança ferida. Poucas vezes olhamos para a criança maravilhosa ou divina que você também tem. Então, esse tudo que evitamos ver em nós será refletido nos outros, esses outros, com a mãe, com o pai, com filhos, com parceiros, irmãos, colegas e também com nossos clientes. Nossos clientes também são o outro, ou a outra. E tudo isso que nos irrita nas outras pessoas pode nos levar à compreensão de quem somos nós. Por que que nos irrita isso? De onde que vem essa irritação? Será que eu também sou assim? A gente vai viver isso daqui a pouquinho. Então, todas essas relações que a gente tem é como um laboratório, porque nossos vínculos repetem padrões inconscientes. Por exemplo, a filha que busca no parceiro o amor não recebido do pai, ou o profissional que tenta agradar ao chefe como buscava a aprovação da mãe, ou a terapeuta que se vê sobrecarregadíssima ao cuidar de todos, repetindo a antiga ferida de ser necessária para ser amada. Então, esses espelhos nos convidam à lucidez, a ser pessoas e terapeutas lúcidos, lúcidas. Quando reconhecemos que a outra pessoa é o nosso espelho, acontece a mágica. Paramos de culpar o outro ou a outra e começamos a compreender. E é nesse reflexo o coração, é nesse reflexo que o coração amadurece. E aí poderia eu dizer que a gente começa a vivenciar o que se chama do adultecer. Quando paramos de estar na nossa criança e reclamar por outras pessoas, comportamentos de outras pessoas, coisas que acontecem na nossa vida. E então
tomamos nossa vida nas nossas mãos e percebemos que é a nossa responsabilidade.